E hoje vamos continuar falando sobre o livro Ortodoxia de Chesterton. Vamos continuar falando, porque é um livro que dá muitas margens para reflexão. E hoje eu vou falar do penúltimo capítulo do livro. E esse capítulo, o Chesterton ele vai abordar mais as questões ligadas à religião, especialmente à religião. E é interessante porque ele vai falar de religião, mas claro, mantendo o combate contra a ideia progressista que já estava invadindo a religião cristã. E é interessante porque ele vai discutir primeiro a questão das expressões que são usadas para designar as pessoas. Um problema que nós temos até hoje, e talvez mais hoje até. E uma das denominações que ele vai discutir é a questão, a denominação liberalista. Aqueles que são chamados de liberais. Até hoje tem esse problema. Aqui no Brasil, então, liberal se tornou uma confusão. O que nós estamos vendo no Brasil é o seguinte: liberal, que nós esperaríamos, pela tradição, que fosse contra aumento de impostos, que fosse pela liberdade de expressão. Aqui no Brasil, aqueles que se dizem liberais estão defendendo exatamente pautas contrárias a isso. Isso é muito esquisito. Isso é muito esquisito. Nos Estados Unidos tem a questão dos liberals, que são os esquerdistas americanos. Então, assim, há confusão nos termos. E no tempo do Chesterton, começando no século XX, já havia essa confusão. Inclusive, Chesterton vai falar assim, ó, não são as expressões maiores que causam problema, são as menores. São os termos, né? Por exemplo, progressista é uma expressão que causa confusão. Porque quando a gente pensa em progressista, se eu não entendo filosoficamente o que significa progressista, então se eu penso progressista, eu penso que é alguém que quer o bem, que quer a sociedade melhor, evoluída, e progressista não significa exatamente isso. Progressista é uma concepção da própria existência. E com liberais também acontece a mesma coisa. Liberais, bom, liberal, em princípio, em política, liberal deveria ser aqueles que defendem as liberdades antes de tudo. Por isso que os liberais são conhecidos como aqueles que mais são antagonistas dos governos, principalmente os governos mais centralizados, porque eles acreditam na liberdade das pessoas, eles acreditam nos direitos de liberdade do cidadão, essas coisas. Isso deveria ser o liberal na política. Mas o Chesterton, ele vai apontar principalmente aqueles que se dizem liberais na religião. E aí vocês vão ter que concordar comigo. Bom, se liberais, quando a gente fala de religioso, ele é um religioso liberal. O que vem à nossa cabeça? A primeira coisa que vem à nossa cabeça do religioso liberal é alguém que, por um pouquinho de experiência, a gente sabe, esse cara é liberal em religião, ele não é tão tradicionalista, ele não é tão rígido na moralidade, ele não segue tanto as regras, né? As regras de comportamento, os usos e costumes das comunidades religiosas, né? Um religioso liberal normalmente é isso, e é exatamente isso. Os liberais geralmente são mais para essa linha. Só que o Chesterton faz um levantamento interessante. Ele fala assim, repare uma coisa, por que quase todo religioso liberal, ele, por exemplo, ele se coloca muito reticente em relação aos milagres? Veja isso. Vamos ver na nossa experiência mesmo, hoje. Se você fala de um religioso liberal, normalmente ele vai se colocar numa posição contra ou muito reticente em relação a qualquer manifestação de religiosidade.
mais mística. E isso no meio, por exemplo, protestante, que é mais diversificado, isso é muito claro. Se você pegar os protestantes liberais, eles vão ser mais, assim, menos afeitos aos milagres, às manifestações espirituais, as coisas que não são lá muito bem explicadas pela razão. Normalmente, as igrejas mais afeitas a essas coisas, isso eu estou falando do protestantismo especificamente, elas estão mais voltadas para essas manifestações mais misteriosas, né? E é interessante isso. Por quê? Por que todo religioso liberal, quase todo religioso liberal, não é muito afeito às questões do místico, do mistério ou dos milagres? Bom, dá para a gente rastrear isso aí. Se a gente pensar bem, a gente vai perceber o seguinte: geralmente os religiosos liberais são aqueles que, filosoficamente e politicamente, estão voltados mais para a esquerda, ou seja, para aquelas ideologias que são mais filosoficamente materialistas. A verdade é essa. Se você está mais à esquerda, você está mais próximo da concepção materialista da existência, porque a esquerda, ela é basicamente materialista. Ela tem matizes? Tem. Se tenta fazer matizes, mas a base do pensamento de esquerda é materialista, porque a filosofia marxista materialista é o que está na base disso aí. Bom, se os religiosos são mais voltados ao materialismo filosófico, tá? Materialismo filosófico. Então, se os religiosos liberais estão mais voltados para o materialismo filosófico, então, o que acontece é que eles são de uma linha filosófica que pretende ter uma concepção mais completa da realidade. O que eu quero dizer é o seguinte: a filosofia materialista, ela tenta olhar para a realidade explicando toda a realidade. E isso é uma característica básica da concepção materialista da existência. Olha, toda a realidade ela vai sendo explicada e pode ser explicada porque tudo nessa existência é material. Ah, mas ele é religioso, então ele acredita em Deus. Tudo bem, ele faz com isso um desviozinho da concepção materialista, mas ele ainda tem a influência da concepção materialista, que é uma concepção totalizante. E uma concepção que não dá muito espaço a qualquer manifestação do imponderável, daquilo que não se pode explicar. Então, o religioso liberal, que é mais voltado à linha progressista, ele vai ter menos espaço na sua concepção para que aconteça algo misterioso, porque ele está muito, muito ligado àquelas concepções da existência que são mais mecânicas, mais materialistas, mais totalizantes. Então, acaba quase que naturalmente havendo um espaço menor para os milagres. Mesmo que esse religioso não pense exatamente assim, ele está influenciado por isso. Então, vamos pensar, um religioso marxista, tem um monte. Alguns declaram e alguns são e não declaram, porque sabem que não pega bem. Mas existe um monte por aí. E esses religiosos marxistas, eles vão falar de Deus, tudo que Marx não acreditava. Eles vão falar de transcendência até, também o que Marx não acreditava. Mas, ainda assim, eles vão ter muita influência de Marx. Talvez eles vão dizer que não concordam com Marx na concepção materialista, mas eles vão ter a influência dessa concepção. E uma das influências mais fortes dessa concepção materialista é a ideia totalizadora da realidade, você enxerga a realidade como totalmente compreensível. E uma realidade previsível também, quase matematizável. E essa realidade compreensível matematizável, ela vai dando cada vez menos espaço para o imponderável, ou seja, menos espaço para o milagre.
E tem sentido na cabeça daqueles ligados aos movimentos de esquerda, porque para eles precisam de uma direção material para seguir. Eles têm uma ideologia, eles têm uma concepção de como o mundo deve ser. Se você tem uma concepção de como o mundo deve ser, você deve poder prever os movimentos deste mundo. Porque se você dá espaço para o imponderável, você já não pode dizer o que o mundo deve ser, concordam? Para você propor uma utopia, um mundo melhor, um mundo mais justo, você tem que ter uma concepção desse mundo razoavelmente manipulável. Senão não dá, tá entendendo? Então, todo religioso liberal, ele acaba caindo nessa. Ele acaba entrando nessa concepção mais fechada, né? Mais fechada. Que diminui muito a ação do imponderável, a ação do mistério. Tá certo? Bom, então pense comigo, vai. O religioso, ele tem essa concepção da realidade, mais fechada, mais previsível, mais calculável. Obviamente, então, que suas preocupações vão estar muito menos voltadas para as questões do céu e muito mais voltadas para as questões terrenas, certo? Sem dúvida, sem dúvida. É uma questão de obviedade, quase uma consequência lógica. Se você tem uma visão do mundo onde o imponderável não tem muita atuação, onde tudo é mais ou menos previsível e calculável, então você começa a olhar para esse mundo e começa a se preocupar mais em ver o mundo, em entender os andamentos do mundo, em compreender os seus processos, para poder até atuar nele e conduzi-lo em alguma direção. Então, o religioso liberal acaba vendo os problemas mundanos como algo mais importante do que os problemas transcendentes, ou os problemas do ser humano com a transcendência, da sua relação com a transcendência. E parece assim que eu estou forçando entendimento, mas veja bem. Daniela, obrigado pela sua contribuição, viu? Mais uma vez, como sempre. Entenda bem, observe aqueles religiosos mais voltados para essa linha. Qual é a maior preocupação deles? Vamos dar dois exemplos nossos muito conhecidos: teologia da libertação na Igreja Católica, teologia da missão integral na Igreja Protestante. Qual é a grande preocupação desses caras ligados a essas igrejas? Bom, basicamente a preocupação deles é das questões de justiça social, de estrutura econômica, de estrutura social. Sempre, eles vão falar o tempo todo sobre essas questões. Vão fazer conferências sobre isso. Vão militar. A visão deles é uma visão terrena. Eu não estou nem fazendo crítica aqui, nem valorando ainda. Eu estou apenas dizendo o que acontece como efeito da própria concepção, que esses religiosos liberais têm da existência. Não é à toa que eles se tornam mais militantes políticos. Só que o que vai acontecer é que, além de militantes, pode observar, eles vão se tornar cada vez mais... vão começar a julgar cada vez mais as coisas com base na sua visão filosófico-política.
É sua visão filosófico-política que vai moldar a sua visão religiosa. Pode observar isso aí. Eu sempre digo que todo cristão esquerdista, ele consegue ser cristão esquerdista, até o momento que, na prática, aparecem os conflitos entre os valores cristãos e os valores esquerdistas. E quando acontecem esses conflitos, invariavelmente, um esquerdista vai abraçar o valor esquerdista e vai abandonar o valor cristão. Claro que ele não vai dizer que está abandonando, ele vai moldar o valor cristão para se encaixar dentro do seu valor esquerdista. É isso que acontece. Sempre. Sempre. Porque a mente dele já está moldada para olhar as coisas dessa maneira. Eles vão politizar, inclusive, os dogmas. Vão politizar, inclusive, as doutrinas. Vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim. E o Chesterton, ele vai observar exatamente isso. Ele vai falar, é exatamente isso que está acontecendo. Cadê o meu Chesterton, meu livro? Espera só um pouquinho. Aqui. Ele vai sempre achar isso. Ele vai sempre pensar isso. Essas reflexões que estou fazendo estão no capítulo Romance da Ortodoxia, que é o penúltimo capítulo do livro. O Romance da Ortodoxia. Hoje eu estou usando essa versão aqui. Agora, a fé cristã, a concepção cristã da existência, ela é diferente, porque ela parte do princípio de que há uma realidade transcendente que atua neste mundo. Ela não é como a concepção materialista que tenta explicar tudo. Ela fala assim, não, existe um transcendente, algo superior a este mundo, que atua aqui. E o que caracteriza essa transcendência é sua anterioridade e sua superioridade. Ela é anterior a este mundo e superior a ele. Ou seja, então, quando essa transcendência atua neste mundo, ela atua com liberdade. Ela tem liberdade de ação. Não significa que ela viola, né, os andamentos deste mundo. Pode, ela tem liberdade, mas não significa que ela vai fazer isso. Mas ela tem liberdade. Ela age conforme ela quer. A transcendência age como ela quer. Deus, neste mundo, age como quer. Isso confronta com a concepção materialista. Então, se a transcendência age com liberdade, então, veja, nós estamos tratando de algo que nós não podemos prever. Se há liberdade, eu não posso prever. Certo? Se eu falar assim, eu tenho liberdade para sair daqui agora, você pode prever se eu vou sair ou não? Não pode, se eu resolver sair, eu saio. É minha liberdade. Se Deus age com liberdade no mundo, eu não posso prever o que ele vai fazer. Eu não posso prever o que Deus vai fazer. É impossível para mim. Então, é da essência da fé aceitar que nós não temos o controle das coisas, de todas as coisas, nem o conhecimento de tudo. Certo? Se Deus age como quer, eu não tenho controle. Eu não posso dizer como as coisas vão ser. Não todas. Algumas eu posso prever pela repetição. Ah, isso sempre foi assim. Provavelmente vai continuar sendo. Mas nem isso eu posso dizer com toda certeza. Pode mudar. Ah, o sol nasce todo dia, beleza. Será que ele vai nascer amanhã? Provavelmente sim. Ele nasce há tanto tempo, né?
Mas eu posso dar certeza absoluta disso? Não. Agora, tem outras coisas que eu não posso saber. Eu posso saber o que Deus vai fazer, se ele vai agir, se ele vai acabar com o mundo, ou se ele vai simplesmente fazer algo trivial na vida de alguém, na minha vida. Eu não posso prever nada disso. Eu não posso prever nada disso. Então, é da essência da fé aceitar isso. Eu não tenho controle e não tenho conhecimento de todas as coisas. É por isso que as escrituras dizem que aquele que é nascido do Espírito é como o vento. O vento, você não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, só para onde quer. Assim é aquele nascido do Espírito, ou seja, nós não, o nascido do Espírito, quando nós vamos falar de coisas espirituais, quando eu falo de coisas espirituais, não estou só falando de místicas, né? Quando nós saímos do campo da matéria, nós não podemos ter certeza. Nós não podemos ter certeza. E quando nós entramos no campo da inteligência, da personalidade, menos certeza ainda. Porque aí as decisões dos homens. Então, o verdadeiro religioso. Oi, Angélica, obrigado pela sua contribuição, viu? Muito obrigado pelo apoio aí ao trabalho. Valeu. O religioso, ele precisa dar espaço para o imponderável. Não existe verdadeira religiosidade sem abertura para o imponderável. Não existe isso. É da essência da vida religiosa estar aberto para o imprevisível. Certo? Esse é o problema. Esse é o problema do religioso liberal, que o Chesterton fala. Porque o religioso liberal, ele é alguém sempre mais voltado à linha progressista. A linha que imagina poder, de alguma maneira, controlar a realidade, prever os andamentos históricos, prever as estruturas sociais, prever os efeitos. Ele quer prever tudo, porque ele precisa disso para poder construir a sua ideologia. Então ele não pode aceitar demais a imponderabilidade. Ele precisa que tudo seja mais ou menos previsível. Por isso que você vai ver, religioso liberal quase sempre vai ser contra os milagres. Não é contra, mas ele vai ser muito reticente. Ele vai ser muito descrente. Isso acontece por conta das bases filosóficas, ideológicas que estão por trás ali. Todo liberal nesse sentido, tá? Ele tem essa necessidade de controle. Basta ver como todas as ideologias de esquerda criam governos
absolutamente controladores. Ah, porque eles têm uma sanha autoritária. Isso é uma resposta muito simples, não é só isso. O controle está na gênese da ideologia. Precisa ser assim. A concepção materialista progressista precisa ter controle dos processos para poder direcioná-los. Ele não pode deixar liberdade para as pessoas. Ele não pode deixar, sejam livres, façam o que vocês quiserem, respondam pelas suas, claro, com responsabilidade, mas façam o que vocês quiserem. Eles podem fazer isso? Não podem. Porque aí eles estão dando margem para o imponderável. E como é que você vai guiar uma sociedade em direção a uma utopia qualquer se você está deixando na conta do imponderável? Não dá. Se você está permitindo que as pessoas façam aquilo que der na telha delas. Não dá. Eles querem controle. É interessante porque isso está, assim, na origem do homem. Se nós voltarmos ao Gênesis, nós vamos ver o homem caindo porque ele pretendeu ser como Deus. E o que é ser como Deus? Eles comeram lá da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí eles tiveram de ser expulsos porque agora eles são como nós, disse nas Escrituras. São como nós quem? São como Deus. Ou seja, a partir do momento do conhecimento do bem e do mal, o ser humano ele passa a ser o determinador da realidade. Ele deixa de ser aquele que simplesmente reflete a realidade, mas ele passa a ele querer determinar a realidade, a ele querer controlar a realidade, a ele querer construir. A ele ter o controle. Então isso parece que está no âmago do homem. Não aceitar, não estar no controle. Isso reflete em não aceitar que Deus faça o que Ele quiser. Eu não posso aceitar que Deus faça o que Ele quiser na história. Não, eu tenho que prever. Eu tenho que saber o que vai acontecer. Como assim eu não vou saber? Como que eu vou me planejar? E o planejamento está na essência da mentalidade esquerdista, né? Como eu vou me planejar se eu não sei? Como assim Deus fazendo o que quiser? Então, muito dessa visão liberal, religiosa, vem dessa rebelião contra a autonomia divina, contra a liberdade divina. E qual é a melhor maneira de você diminuir a liberdade divina? É se colocando de maneira reticente, se não antagônica, a qualquer atuação misteriosa. Aí, milagres? Não, isso aí não. Essas coisas de milagres é o que a igreja usa para controlar os mais fracos. Então eles não gostam. E se eles não aceitam a autonomia de Deus, menos ainda eles vão aceitar a autonomia humana. Ora, bolas. Que autonomia humana? Que nada. Como assim deixar os homens fazer o que eles quiserem? Não. Toda a visão progressista, ela busca a descoberta das leis impessoais e previsíveis que conduzem tudo, e decifradas essas leis, eles passaram a querer manipulá-las.
Entende? Está entendendo isso? Isso é a visão progressista da realidade. Eles não poderiam deixar que a espontaneidade humana atrapalhasse isso. Não é por acaso que essas ideias conduziram à tirania. Não tem como. É consequência óbvia. Óbvia. E é por isso que todo religioso que se diz liberal, ele vai ser, no fundo, um promotor, não da liberdade, mas da tirania. Esse é o ponto que Chesterton toca. Ele vai falar, liberais? Liberais, engraçado, são liberais, que deviam ser mais pela liberdade, mas no fundo vão ser contra ela, porque vão conduzir com suas ideias à tirania.